Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa. Eu quero, através do meu canal do YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Olha só o que está escrito ainda aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, está dizendo assim: a graça livra do império do pecado. A graça aqui revelada é o Senhor Jesus Cristo, que veio e deu a vida na cruz para nos salvar. Está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde o pecado? Para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então olha só, meu amigo, é isso que muitas pessoas não entendem. Às vezes acham que nós queremos ser melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas a partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida àquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, então, assim como ele morreu na cruz, nós também morremos para nossas vontades, para o nosso querer. Nós também morremos para as coisas desse mundo. Por isso ele diz: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus e quando nós nos batizamos, nós fomos batizados com Ele na morte dele, quando Ele morreu por nós. E Ele diz: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meu amigo, ter Deus é a pessoa mudar de dentro para fora, é a pessoa viver em novidade de vida. Se ela mentia, não mente mais. Se ela roubava, não rouba mais. Se ela odiava, ela não odeia mais. Ela passa a amar o próximo como a si mesmo. Ela passa a amar a Deus acima de todas as coisas. A prioridade dela não tem ninguém a não ser Deus. Então ela passa a viver em novidade de vida. Ela não vive mais para ela. Ela vive, o foco dele é viver para obedecer a Deus, praticando a sua palavra. Prossigamos para você entender melhor. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, então, meu amigo, nós morremos para as coisas desse mundo. E assim como nós morremos para as coisas desse mundo, também no dia da vinda de Jesus, pela justiça de Deus, nós iremos também com Ele para o reino do céu. E essa palavra se estende a milhares de pessoas, não é só a nós. É a todo aquele que nele crê e reconhece-o em todos os lugares e a todo instante de sua vida, recebendo-o como o único Senhor e Salvador da sua alma. Ele diz mais aqui, ele diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, nós sabemos que o nosso homem velho, nosso velho homem, a nossa velha natureza, foi crucificado com Jesus na cruz. A nossa ignorância, a nossa estupidez, as nossas prostituições, as nossas luxúrias, nossas coisas que desagradavam a Deus, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mal. Então a gente não vive
nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos um dono, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem cuida de nós. E Ele deseja também, meu amigo e minha amiga, cuidar de você. Então ele fala no versículo 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quer dizer, aquele que está morto para o pecado, aquele que está morto para as coisas desse mundo, aquele que não vive para as coisas desse mundo, ele vive para Deus. Mas quem vive para as coisas desse mundo, para Deus está morto. E diz mais, versículo 8, ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, se você morrer com Cristo, se você morrer para as coisas desse mundo e viver para obedecer a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, você vai com Ele, meu amigo. Mas de caso contrário, você vai ficar. E diz mais, sabendo que tudo isto, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Então, quando a gente morre para as coisas desse mundo, quando nós não vivemos para fazer a nossa vontade, nós estamos procurando viver para agradar a Deus. E ele diz assim, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, nós, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências e paixões. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, nós procuramos, meu amigo e minha amiga, viver para agradar ao nosso Deus. É o que eu sempre falo, nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos. O nosso dono é o Deus vivo, é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o nosso dono. Então nós procuramos viver para agradar a Ele. Nós nos esforçamos para desagradar nós mesmos, para agradar a Ele. Portanto, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência a Deus para a justiça. Mas a graça de Deus, mas a graça a Deus, que tem sido servos do pecado, obedientes de coração à forma da doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres para da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meu amigo, essa é a nossa maior glória, essa é a nossa maior riqueza. Quando eu vivia na prostituição, nas coisas desse mundo, nas iguarias desse mundo, na sujeira desse mundo, eu era escravo, eu era servo do pecado. Hoje eu sou servo de Deus. Eu procuro viver para agradar a Deus, para fazer a vontade dele, porque não tem nada mais glorioso do que, meu amigo, você ter a certeza da vida eterna. E eu tenho essa certeza, graças ao meu Senhor Jesus, que me abriu os olhos através da sua palavra. E assim também Ele abrirá os seus olhos, meu amigo e minha amiga. Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você. Que Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus.